Olá, eu me chamo Maria Cantuário e este é o Momento Inclusão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Para que me conheçam melhor, farei minha autodescrição. Estou em pé, tenho pele parda, olhos castanhos escuros, cabelos lisos, curtos, na altura dos ombros. Estou vestindo um macacão longo, estampado com formas geométricas nas cores preta, amarelo e branca. Atrás de mim, um cenário cinza escuro e azul claro, com quadros de símbolo de acessibilidade. E no programa de hoje, vamos falar sobre trânsito e acessibilidade. Mas antes disso, vamos ao nosso quadro Acessível. A Lei Brasileira de Inclusão garante o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Assim, a pessoa com deficiência tem o direito de obter a Carteira Nacional de Habilitação, ampliando as possibilidades de autonomia e independência. A CNH especial é destinada a pessoas com deficiência ou que tenham doenças que afetem as funções motoras e cognitivas e que estejam aptas a passar por exames médicos e de direção. A CNH especial descreve as adaptações ou necessidades do condutor e concede o direito a alguns benefícios, como a isenção de impostos na compra de veículos. E no Momento Inclusão de hoje, estamos na companhia de Álvaro Duarte. Ele que é coronel do Exército aposentado, bacharel em Direito e mestre em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania. Atualmente, Álvaro Duarte é presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima. Álvaro, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio e obrigado por aceitar nosso convite. Agradeço o convite, Maria. É muito bom estar aqui na TV Universitária, no canal 2.1. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Álvaro Duarte. Eu sou loiro, tenho olhos claros, pele branca, uso barba e agora estou vestindo uma camisa polo preta com o símbolo do Detran e uma calça bege. E Álvaro, a gente sabe que as pessoas com deficiência também têm o direito de dirigir. E conta pra gente como é que é esse processo para obter o documento. A pessoa quando tem alguma deficiência e ele quer realmente fazer a questão da direção, ele vai iniciar o processo como qualquer outro cidadão. Ele procura um centro de formação de condutores, faz a questão da sua biometria e ele é direcionado ao exame médico. Aí realmente é o médico credenciado do Detran que vai definir o seu tipo de deficiência e vai colocar lá nas observações da sua CNH qual o tipo de veículo que ele está apto a dirigir. Uma vez passado pelo exame médico, o exame psicológico, ele começa normalmente com as suas aulas teóricas, vai para a prova teórica, depois vai para as aulas práticas, podendo ser realizada no carro adaptado já, ou caso a autoescola não tenha um carro adaptado, o Detran já está num processo de aquisição de um carro com kit universal para acessibilidade e a autoescola poderá usar esse veículo do Detran para fazer as suas aulas e a pessoa também fazer a prova prática e tirar sua CNH. E é necessário ter um laudo de algum médico especialista? Sim, o médico especialista é um médico que ele já tem especialização em medicina do tráfego e ele é credenciado ao Detran. Então, no momento que ele faz a sua biometria e ele é direcionado para uma clínica médica, o médico ele já vai fazer a análise dele e definir qual tipo de letra dentro, vai de A até X essas letras, qual o tipo de deficiência que essa pessoa tem. Por exemplo, eu tenho, Álvaro Duarte, lá na minha CNH, letra A, porque eu tenho problemas de visão, então com isso eu tenho que usar óculos, lentes corretivas. Então ele já lança na minha CNH o uso de lente corretiva obrigatória. Sim, no meu caso que sou deficiente monocular, é X e V. Que já é uma outra isso, aí é outra letra, outra classificação. Existe uma tabela de classificação para cada tipo de deficiência. E cada tipo de deficiência ele vai dar a observação de que tipo de veículo você vai poder dirigir. E há uma diferença no custo para tirar uma documentação especial ou não? Não, não tem relação em custo, é o mesmo custo da pessoa, qualquer cidadão, o custo é o mesmo para tirar a CNH.
É só a questão realmente do laudo médico que é diferenciado e a inclusão na sua CNH da letra correspondente à deficiência que você tem. E tem uma diferenciação também na questão do tempo? É maior, é menor, é tudo a mesma coisa? Nós estamos trabalhando agora lá dentro do Detran, principalmente com alguns tipos de deficiência. Nós estamos dando um tempo maior para a realização da prova teórica, para a pessoa se sentir confortável e ter um maior tempo realmente de resolver as questões. Isso a gente já está trabalhando nisso. E na renovação, precisa do laudo? É o mesmo processo? A renovação, depois que ele tira a permissão para dirigir, aí ele fica 1 ano com essa permissão para dirigir. Caso ele não tome nenhuma multa grave ou gravíssima nesse tempo, aí ele tem o direito de tirar a permissão definitiva, né? A CNH definitiva. E com a CNH definitiva, dependendo da faixa etária, é importante falar isso daí, porque a pessoa até 50 anos, o médico, é critério médico, não é em lei isso daí, então a critério médico, ele pode dar até 10 anos para quem tem até 50 anos de idade. De 50 a 70 anos de idade, a validade da CNH já diminui para 5 anos e a partir dos 70 anos a renovação tem que ser obrigatória a cada 3 anos. E Álvaro, só voltando ao assunto na questão da deficiência, a minha deficiência visual tem essas. E quais os outros tipos de deficiência também que a pessoa pode estar dirigindo? A grande maioria das deficiências, todas as pessoas podem dirigir. Só que, como eu disse, isso é questão de análise médica e ele vai dizer realmente que tipo de veículo é o mais apropriado para a sua deficiência. Então, assim, grande maioria das pessoas, elas têm direito, sim, de comparecer lá no Detran, abrir o seu prontuário e ir para uma análise médica. Caso ele não concorde, isso é importante falar também, pessoal que está em casa, caso você não concorde com aquele parecer médico, você pode requerer uma junta médica. Aí são 3 médicos credenciados do Detran, diferente daquele médico que deu o laudo, o seu laudo, você vai lá, se cadastra nessa junta médica e a junta, esses 3 médicos vão fazer a análise do seu caso lá e dar um outro laudo concordando ou discordando do parecer daquele médico. Lembrando que a junta médica ele tem um custo também, que é a mesma junta médica que faz a análise para a questão de pessoas com deficiência para a diminuição de tributos na hora de aquisição de veículos especiais. Certo. No meu caso, que é deficiência visual, eu passei por processo normal, mas lá na hora do exame, que ele detectou que eu era monoocular, aí ele pediu para especificar, né, se eu tinha um laudo, como é que era o processo, se eu usava óculos ou não. Eu não uso óculos, né, porque como eu não enxergo de um olho, só enxergo só em questão mesmo de descanso. E aí ele especificou que eu não poderia usar viseira escura, teria que ser uma viseira clara, sem obstruções. E à noite também eu teria que tomar cuidado, né? Apesar de não ter especificado na CNH, eu teria que ter esses cuidados médicos para dirigir, né? E eu não consegui tirar a categoria B. Eu só consegui tirar a categoria A justamente porque a autoescola ela não tinha uma preparação para me instruir na hora. E aí, hoje em dia, tem esse processo, né, das autoescolas terem o carro adequado. Como é que funciona esse processo no Detran? Sim, então assim, atualmente, estou falando da atualidade agora, se fosse no dia de hoje, você comparecesse à autoescola. Nenhuma autoescola aqui do estado tem o carro apropriado, porque quando nós falamos em deficiência, são inúmeros tipos de deficiências. Então, tecnicamente, teria que ter um carro para cada tipo de deficiência. Às vezes a pessoa não possui um braço direito, outro não possui o braço esquerdo, ou não tem as pernas, tem lesão de perna. Então, são diversos tipos de deficiência. Então, nenhuma autoescola aqui do estado, ela ainda tem um carro para cada tipo de deficiência. Com isso, nós tivemos uma notificação do Ministério Público, mas até antes mesmo dessa notificação do Ministério Público do Estado, o Detran já tinha consciência dessa necessidade e de trazer para a população com deficiência a acessibilidade. Então, sensível a esse tema, o Detran ele começou a trabalhar nisso e nós nos comprometemos com o próprio Ministério Público para fazer a aquisição de um veículo que atenda a grande maioria das deficiências, que a gente chama que é um kit mais generalista, sim,
que é um carro automático, que tem empunhadura, tem freio na mão e acelerador na mão. Então, assim, são diversas combinações. Então, o Detran vai acabar adquirindo esse veículo com esse kit e vai deixar à disposição das autoescolas, dos centros de formação de condutores, para quando necessitarem, utilizarem o carro do Detran para garantir a acessibilidade de todos os cidadãos que possuem qualquer tipo de deficiência, tirarem a sua CNH. Nossa, muito bom. Olha só, você que está em casa aí vai poder tirar sua habilitação. E esse é o Momento Inclusão, transmitido pela Rádio e TV Universitária. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. – 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Estamos de volta com o programa Momento Inclusão, transmitido pela Rádio e TV Universitária. Mas antes de retomar nossa conversa com Álvaro, vamos conhecer a história de Cássio, ele que é uma pessoa surda e trabalha como mototaxista. Cássio Almeida nasceu surdo em decorrência de uma doença adquirida pela mãe durante a gravidez. Ele se comunica em libras e compreende o português com o auxílio de outras pessoas. Aos 18 anos, procurou uma autoescola para aprender a dirigir. Sim, o aplicativo ele ajuda na comunicação, sim, e também na negociação da rota com o cliente. E o trajeto, para mim, é algo normal, pois eu já conheço as ruas e já atuo desde o ano passado. Queria deixar bem claro, tanto para surdos como para ouvintes, que nós surdos, a gente não copia os ouvintes, nós somos todos iguais. Eu também consigo ver igual a uma pessoa ouvinte, dirijo igual a uma pessoa ouvinte. Se o cliente me dá a localização, eu consigo compreender o que ele está falando, mas quando ele conversa comigo, isso não me atrapalha, pois no momento da conversa, eu falo que estou bem atento com relação ao trânsito. A sinalização, se ele estiver sinalizando, eu vou conseguir entender. Mas numa situação de uma pessoa ouvinte, eu sei que vai atrapalhar, porque ele vai querer entender o que está sendo sinalizado. Comigo já é diferente. Por ser surdo e usar o campo visual, eu consigo compreender normalmente a sinalização ao meu lado. Foi aprovado na primeira tentativa e tirou a habilitação para conduzir carro e moto. Hoje, aos 34 anos, atua como mototaxista e motorista de aplicativo, e é a tecnologia que o auxilia na comunicação com os passageiros. Sim, o aplicativo ajuda na comunicação e também auxilia na hora da negociação com o cliente sobre o trajeto que ele quer seguir. Isso daí para mim é normal, pois eu já tenho e conheço as ruas aqui da cidade e trabalho desde o ano passado. Eu queria deixar bem claro, de forma geral, tanto para ouvintes como para surdos, que nós surdos não copiamos eles, nós todos somos iguais. Eu também consigo ver igual uma pessoa ouvinte. E que no momento que o cliente chega e pede para ir para determinado local e quer conversar, para mim é uma coisa normal, não me atrapalha. Isso não me atrapalha. Para mim é normal, pois quando tenho que conversar sinalizado, eu peço, não, é porque eu preciso ficar atento. Eu estou sempre atento no trânsito. Eu até compreendo a sinalização que ele está fazendo. Agora, numa situação de uma pessoa ouvinte, eu entendo que ela vai perder a atenção porque quer saber o que eu estou sinalizando ou o cliente surdo está sinalizando. Eu entendo, compreendo perfeitamente. Agora, para eu que sou surdo, que uso o campo visual, eu consigo ver normalmente.
Como vimos aí, ele é um mototaxista e, como todo motorista, ele precisou fazer um curso no Centro de Formação de Condutores para tirar a habilitação. Explica para a gente um pouquinho desse processo. Quando a pessoa vai lá e ele realmente faz, como todo o cidadão, ele entra lá no Centro de Formação de Condutores, faz todo o processo das aulas teóricas de moto, de legislação, né, como um todo, e depois ele faz a prova teórica e ele vai para a aula prática de moto. Mas ele pode optar também, na sua primeira habilitação, fazer para moto e carro, é um exemplo. Ele pode fazer a categoria A junto com a categoria B. Ou ele pode escolher somente a categoria A, que é somente para motos, e também a categoria B, que assim, é a porta de entrada para o mundo do trânsito, é a questão da moto, categoria A, ou carro, categoria B, ou juntando as duas, a categoria AB. No caso do Cássio, da reportagem, ele fez todo o processo dele, tirou a sua categoria A. Né? E hoje ele desempenha uma função, lembrando que essas atividades, eles necessitam do exercício de atividade remunerada. O que é isso? É o que a gente chama de EAR. Então, o exercício de atividade remunerada, a pessoa faz um curso de especialização para a questão de aumentar a segurança de quem ele está levando, ou seja, no carro, a questão do motorista de aplicativo, motorista de táxi, que ele usa o veículo para desenvolver aquela atividade, ou da moto, no caso do mototaxista, né? Então ele pega, vai lá, faz esse curso, cadastra o seu EAR, o exercício de atividade remunerada, na sua CNH. Qual é a vantagem disso? Além de ele estar amparado pela questão legal, de estar usando o seu veículo para uma atividade, para o trabalho, ele também tem uma vantagem que ele pode usar até 40 pontos em infrações na sua CNH, independente do tipo de autuação de multa. Então, para você ter uma ideia, você hoje, qualquer cidadão do Brasil, independente de exercício de atividade remunerada, ele pode ter até 40 pontos na sua CNH. Porém, ele não pode ter nenhuma multa desse somatório de multas de infrações graves ou gravíssimas. Se ele tiver uma multa grave, essa pontuação já baixa para 30 pontos. Se ele tiver uma gravíssima, que é, por exemplo, avançar um sinal vermelho, ele já baixa para 20 pontos. Isso numa janela de 12 meses. Então isso é importante falar. E o que acontece quando atinge o limite ou ultrapassa o limite da pontuação? A pessoa, ela sofre uma penalidade de suspensão do direito de dirigir, que pode ir de 3, 6 meses até 1 ano. E Álvaro, há uma incidência grande de pessoas com deficiência na procura para tirar CNH? Sim, quando a gente faz a análise aqui da questão da deficiência, as pessoas com deficiência que mais são diagnosticadas pelos médicos, peritos do Detran, são a questão da visão. Então, muita gente que precisa usar óculos, e às vezes nem sabia que precisa usar óculos, vai descobrir só lá na frente do médico, quando ele faz a questão de astigmatismo, miopia, hipermetropia, faz essa análise e ele descobre na hora que ele só pode dirigir se estiver com um óculos. Outras deficiências, às vezes a questão de força nas pernas, força nos braços, questão também de mobilidade, o médico tem diversos exames que ele faz lá na hora da CNH, que ele vai lá na clínica, e ele pode detectar também uma deficiência que a pessoa às vezes até desconhecia. Ele vai lá na hora, detecta essa deficiência e a pessoa tem no seu prontuário da CNH o lançamento dessa restrição. Não é muito a tua área, mas como é que funciona a lei de garantia na compra da isenção do carro da pessoa com deficiência? A isenção, ela já é uma questão tributária, então é muito atrelada à Secretaria de Fazenda, mas a pessoa ela chega lá na Cefaz, faz um laudo. Então, assim, às vezes a pessoa ela tem uma deficiência e ela precisa de um carro adaptado e ela tem direito garantido por lei de ter uma tributação menor por possuir uma determinada deficiência. Então, ela pega um laudo, leva na Secretaria de Fazenda e a Secretaria ela dá a isenção tributária. Aí essa pessoa vai numa concessionária de escolha, tem um limite de valor de carro que ele pode adquirir, ele chega lá, faz a encomenda do carro, voltado para a sua deficiência, também até a descrição do laudo, que tipo de carro, e ele faz a aquisição direto com a concessionária. E atualmente, quais os recursos oferecidos pelo Detran para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência? Então, lá no Detran nós já temos a intérprete de Libras, então nós temos uma intérprete voltada exclusivamente para atender o público que necessita
da Libras, né, da Língua Brasileira de Sinais, e também estamos agora com essa aquisição desse veículo adaptado para fazer o maior nível de inclusão. Então o Detran ele se preocupa muito com essa questão. A presidente do Conselho de Pessoa com Deficiência, do COED, é lá do Detran, então é uma funcionária efetiva do Detran, e ela traz todas as demandas do COED a nível Estado para dentro, internaliza dentro do Detran essas necessidades, e a gente sempre está buscando aqui melhorar e realmente garantir a acessibilidade. E Álvaro, para as pessoas que ainda têm dúvida sobre o assunto que foi tratado, como que ela pode estar entrando em contato com o Detran e se existe algum setor responsável? Então estamos em todas as redes sociais, você pode ter lá o Facebook, o Instagram, você pode mandar um direct para a gente ou um messenger, também pode comparecer em qualquer agência do Detran, nós estamos presentes no estado todo, só tem uma exceção, que é no Iramutã, que não existe uma agência do Detran, mas para 2024 estaremos abrindo a agência lá no Iramutã, então atendemos todo o estado, e aqui na capital particularmente, nós estamos em 6 pontos diferentes, que são os 2 shoppings com horários das 10 da manhã até as 8 da noite, ou seja, você tem uma janela grande de atendimento, que você pode procurar a agência do Detran nos 2 shoppings. Estamos também lá no Raia do Sol, junto ao Pátio de Apreensão, ali pertinho da Estrela d'Alva, já na esquina ali com a BR, 174. Estamos na Casa do Cidadão, lá no Senador Hélio Campos, na N21. Estamos lá no Cais do Cidade Satélite, do lado do Vila Jardim, e também tem a nossa agência sede aqui na Brigadeiro Eduardo Gomes. Todas as agências estão preparadas para receber e tirar as dúvidas. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E Álvaro, estamos no final da nossa conversa. Gostaria de deixar suas considerações finais. Sim, agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Universitária e na Rádio Universitária para quem está acompanhando em casa. É sempre bom falar sobre o Detran, sobre os nossos trabalhos dentro do nosso Detran em prol da sociedade roraimense, e pode ter certeza que a nossa preocupação é muito grande com a questão da acessibilidade. E todo cidadão ele tem direito sim à acessibilidade, tirar a sua carteira nacional de habilitação, e pode ter certeza que o Detran está se preparando para isso sempre e sempre vai estar em condições de atender a todos lá nas nossas agências ou também na nossa sede. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Álvaro, e com certeza vamos sim voltar a este tema. E este foi o Momento Inclusão, produzido pela equipe da Rádio e TV Universitária. Obrigada pela sua audiência, até o nosso próximo encontro.